Olá! Se você quiser saber mais sobre cirurgia para o tratamento da doença de Parkinson, fique comigo. Olá, eu sou o Dr. Vitor Rosseto Barbosa, neurocirurgião funcional. O que é o neurocirurgião funcional? O neurocirurgião funcional, ele é especializado na reparação de funções perdidas do paciente. E quem é um bom exemplo disso é a doença de Parkinson. Como funciona? A doença de Parkinson perdeu funções. É um paciente que ele está tendo tremor, rigidez, lentidão. Então, o tratamento visa melhorar essas funções motoras perdidas. Muita gente conhece a doença de Parkinson como tremor, mas ela é mais do que isso. Nem todo mundo que treme tem Parkinson e nem todo mundo que tem Parkinson treme. A descrição inicial, ela acomete tremor, rigidez e lentidão, mas também tem os sintomas que a gente chama de não motores. Alteração do humor, dor, alteração intestinal, alteração de confusão mental. Então tem todos os quadros associados. Inicialmente, o tratamento no começo do século XX era um tratamento cirúrgico, com uma lesão de uma área do cérebro que a gente chamava de tratamento ablativo, que visava equilibrar, um tratamento que é equilibrar a liberação do movimento com a restrição do movimento. Nisso, fazia a lesão da área responsável por restringir o movimento, com isso equilibrava duas funções cerebrais. Só que a doença ela progride com o tempo, vai perdendo efeito, o paciente vai piorando e a cirurgia vai perdendo efeito. Além de que é uma cirurgia destrutiva de uma área do cérebro. Se tiver um efeito colateral, não tem como voltar atrás. Foi desenvolvida na década de 60 a medicação. A medicação ela teve um bom resultado. Ela é o tratamento principal na doença de Parkinson. Só que ela tem um problema que é o mesmo da cirurgia, que vai perdendo efeito com o tempo. E aí, começa a precisar de doses cada vez mais altas. Com isso, começa a ter os efeitos colaterais, que podem ser um movimento anormal chamado discinesia, pode ter confusão mental, efeitos gastrointestinais. E aí entra numa situação que a gente chama de efeito cobertor curto. Se você sobe a dose, o paciente passa mal, tem um efeito colateral da medicação. Se desce a dose, voltam os sintomas do Parkinson. Esse é o candidato ideal para o procedimento cirúrgico para tratamento da doença de Parkinson. A cirurgia mudou. Daquela cirurgia destrutiva foi desenvolvido uma que chama estimulação cerebral profunda ou marca-passo cerebral. O que é isso? A gente coloca na área de interesse um eletrodo que é ligado numa bateria tudo por baixo da pele, e com isso a gente consegue estimular uma área do cérebro de forma a bloquear aquela função de limitar a movimentação. E a gente equilibra de novo. Como é um estímulo, a gente pode subir ou descer, então a doença vai progredindo e a gente consegue ir aumentando o estímulo. Teve efeito colateral, a gente consegue modificar o estímulo. Naquela cirurgia destrutiva não tinha que fazer. Por que não sai operando todo mundo logo? O objetivo não é parar a medicação. Muitos pacientes nem aguentam parar a medicação, passam mal quando param a medicação. O objetivo é reduzir o remédio, para tirar o efeito colateral. Então, a cirurgia é indicada para quem está tendo efeito colateral com a medicação, ou para quem o remédio melhora, mas não melhora o suficiente. Então, os casos de tremores, os tremores do doença de Parkinson caem bem nesse caso. Então, a cirurgia, ela tem indicação para esses pacientes com limitação da medicação, e pasmem que só 10% dos pacientes candidatos à cirurgia são indicados para um centro de referência em cirurgia do Parkinson. Aqui em Botucatu nós temos, é coberto pelo convênio, está no rol da ANS, e essa indicação é muito importante, porque perder o prazo, o paciente que já está acamado, cadeirante, com Parkinson avançado, não tem benefício com a cirurgia. Existe uma janela de oportunidade, que o paciente tem a chance de ser operado. Se ele não for operado naquele período, ele perde a chance. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe. Pode ser alguém que
esteja interessado nesse assunto que vai se beneficiar dessa informação e quem sabe, conversando com o seu neurologista, chega à conclusão de que é uma boa avaliação para a cirurgia de Parkinson. Até a próxima, obrigado!